Bom dia. Entre 3500 e 2200 AC, o sul de Portugal, como outras regiões ibéricas, passou por acelerado processo de complexificação que se manifestou nas diferentes variáveis do sistema social. A construção de recintos integrou este processo histórico. Surgiu e desapareceu com ele, e dele não pode ser dissociada, nem fora dele compreendida. Contudo, uma coisa foi o seu aparecimento no processo histórico, outra foi o seu aparecimento no discurso científico. De facto, em Portugal, o reconhecimento de recintos de muralhas e de fossos foi diferido no tempo, com implicações na forma como estes contextos foram integrados no discurso arqueológico. Os recintos murados ou muralhados foram personagens centrais do discurso difusionista de pendor histórico-culturalista dos anos 50 e 60 e, depois, no combate que lhe foi movido a partir de meados dos anos 70 pelo indigenismo sustentado em enquadramentos funcionalistas e do materialismo histórico. Já os recintos de fossos só apareceram na sua real expressão a partir dos finais da década de 90. Neste ponto no tempo, contudo, as perspectivas pós-processuais já haviam entrado em Portugal e estavam a ser usadas para questionar as tradicionais interpretações sobre os recintos murados, propondo outras possibilidades interpretativas. Assim, e conforme o número de recintos de fossos se multiplicava ao longo das primeiras décadas deste terceiro milénio, eles foram sendo convocados para o debate sobre a natureza dos recintos e respectiva nomeação, essencialmente vinculada a questões de funcionalidade. Esta contribuição, contudo, não pretende continuar o debate nos mesmos termos. Procurar-se-á antes sublinhar algumas diferenças que empiricamente se impõem a recintos de fossos e a recintos murados e, sobretudo, avaliar as formas diversificadas como estas arquiteturas permitiram materializar as formulações sociais, económicas, ideológicas e cosmológicas das comunidades neolíticas e calcolíticas. O foco passa de o que foram para como refletiram e viabilizaram a vida social. Para tal, centro-me no interior alentejano, mas com extensões pontuais a outras áreas regionais, selecionando um conjunto de variáveis que evidenciam oposições, mas também, por vezes, paralelismos, ou revelam potencialidades diversificadas na materialização das formulações sociais censulato. Começo por três circunstâncias que nos colocam três interrogações. Espaço. Embora ocorram de norte a sul, os recintos murados e os recintos de fossos têm distribuições espaciais distintas em Portugal. Os primeiros concentram-se na Extremadura e os segundos no interior alentejano. É também nesta última região que a sua presença mútua é maior. Contudo, mesmo aí, muralhas e fossos tendem a não ocorrer juntos. Há a sugestão de ambos no magnetograma do Monte da Ponte e uma breve referência relativamente a Salgada, mas desconhecemos como se articulariam temporalmente. Noutras áreas peninsulares, as evidências desta coexistência num mesmo sítio são igualmente pontuais. Muralhas e fossos tendem a evitar-se mutuamente, gerando um grande porquê. Mas também no tempo apresentam discrepâncias. Onde a sua coexistência é maior, no Alentejo, a abordagem à sua temporalidade obriga a uma ponderação prévia sobre a qualidade dos dados radiométricos disponíveis. Como podemos ver pela tabela, os recintos de fossos têm bastante mais datas do que os recintos murados. Por outro lado, as datas dos recintos de fossos apresentam desvios padrão bastante menores que as datas disponíveis para os recintos murados, algumas das quais apresentam desvios padrão bastante significativos. Isto, em parte, resultará do facto de as datas disponíveis para os recintos de fossos terem sido obtidas sobre amostra de vida curta, nomeadamente ossos, fauna e um fruto, enquanto que as datas para os recintos murados são maioritariamente obtidas sobre carvão, o que traz os problemas associados a este tipo de amostra e que são bem conhecidos. Considerando todas as datações, e que no gráfico de baixo estão expressas nos somatórios A e C, o início da construção de fossos e muralhas ocorreria por volta de 3400 a.C.,
Os recintos morados desapareceriam por volta de 2500, enquanto os recintos de fossos continuariam até ao final do milénio. Contudo, se excluirmos as datas sobre carvão e que têm os maiores desvio padrão, que no gráfico estão expressas nos somatórios B e C, os recintos morados só aparecem no início do terceiro milénio. Cruzando isto com a informação fornecida pela cultura material e pelas cronologias absolutas de contextos funerários alentejanos, rapidamente se verifica que esta projeção do aparecimento dos recintos morados na segunda metade do quarto milénio é enganadora e resultado dos problemas evidenciados pelas datações existentes. No Alentejo, a construção e uso de muralhas parece decorrer num curto período de tempo na primeira metade do terceiro milénio, enquanto fossos abarcam a segunda metade do quarto e todo o terceiro milénio. Já na Extremadura, arrancando igualmente no terceiro milénio, observa-se o prolongamento dos recintos morados pela segunda metade, inclusivamente com o prolongamento pelo segundo milénio, o mesmo se registrando no norte de Portugal. Em suma, em meados do quarto milénio dá-se o arranque da construção de recintos de fossos. No início do terceiro surgem os recintos morados. Mas, na zona de maior concentração de recintos de fossos, as muralhas não duram muito, enquanto, onde os fossos são raros ou inexistentes, aquelas se prolongam no tempo. O terceiro aspecto que evidencia uma significativa diferenciação é a questão das fossas. Surgem sempre associadas aos recintos de fossos, por dentro e por fora, em largas dezenas, centenas e por vezes milhares, mesmo nos mais pequenos e de mais curta duração. Já nos recintos morados são escassas, muito raras ou mesmo inexistentes. Independentemente das interpretações sobre as suas funcionalidades, parece que os recintos de fossos foram palcos de atividades que requeriam estas estruturas e que os recintos morados nem tanto. Outros aspectos, mais do que oposições, falam-nos de formas diversificadas de materialização da vida social que podemos reconhecer nos recintos de fossos relativamente aos recintos morados. A localização. No que respeita à implantação, os recintos morados surgem predominantemente no topo de colinas ou esporões, e nas regiões mais a norte, aproveitando escarpas e formações rochosas em pontos destacados na paisagem. Já os recintos de fossos apresentam uma maior variabilidade de localizações, desde colinas, a suaves vertentes, a zonas planas, bacias em teatro ou amplos vales abertos. Respondem, pois, a uma maior diversidade de estratégias de localização e integração e relação com as paisagens envolventes. Nessas estratégias, verifica-se por vezes uma grande proximidade entre recintos de fossos, afastados apenas algumas dezenas ou centenas de metros ou poucos quilómetros. Nos casos aparentemente contemporâneos, noutros, eventualmente subsequentes no tempo, esta proximidade sugere um envolvimento em estratégias emulativas, como será possivelmente o caso da proximidade entre os dois recintos, grandes recintos de Salvada e Montes da Cabeceiras 2, ou em estratégias de ciclicidade ocupacional, o que também é indicado por diversos recintos que se cortam e recortam, revelando sucessivos momentos de abertura de fossos após a colmatação de outros num mesmo local. Por outro lado, em termos gerais, os recintos de fossos tendem a apresentar dimensões superiores às dos recintos morados, o que eventualmente, mas não sempre, se poderá relacionar com cronologias mais latas de utilização ou efetiva ocupação. A capacidade de agregar os recursos necessários à construção destes recintos e o impacto do trabalho coletivo no reforço das relações sociais parece ser superior ao que se registra para os recintos morados, mesmo na região onde a sua presença mútua mais se faz sentir. Embora, quando olhados na sua generalidade, as plantas de recintos de fossos e recintos morados apresentem um ar de família, numa observação mais detalhada facilmente se encontram tendências divergentes. As muralhas surgem-nos mais vinculadas às condicionantes topográficas dos locais de implantação escolhidos, cujo elemento frequente fazem parte da arquitetura, integrando-a intrinsecamente. Se conservam algumas tendências,
como a circularidade e a concentricidade, estas são marcadas por uma forte irregularidade. Por contraponto, o padrão dos recintos de fossos é para a prevalência de planos circulares elípticos e concêntricos bem definidos. Apresentam-se mais libertos, pelas características dos seus locais de implantação, para que o desenho arquitetónico assuma a sua componente discursiva e se encontre mais vinculado a prescrições que informassem formas, dimensões e processos construtivos que a elementos prévios significantes dos lugares. Um desses processos construtivos que tem vindo a ser sublinhado é o da construção segmentada ou por módulos, identificada em vários recintos de fossos. Perdigões, Salgada, Farleira 3, Chancra, Santa Vitória, Bela Vista 5. E igualmente sublinhada em recintos morados, como Castanheiro do Vento ou Os Milhares. Esta forma de construir tem sido vista como uma metáfora e uma expressão da forma de organização segmentária das comunidades neolíticas e calcolíticas. Construções ao alcance de organizações sustentadas em lideranças temporárias e negociadas, ou lideranças por projeto, que organizam o trabalho comunitário colaborativo e que, mesmo efetuado por grupos de forma mais ou menos diferida no tempo, converge para uma realização comum e com coerência própria. Uma convergência sustentada por princípios formais estabelecidos pela tradição, pelo sentido-significado das formas, sugerido pela proximidade formal de alguns dos módulos utilizados, e pelo objetivo final coletivo em vista. Mas ainda que presente em muralhas e fossos, esta construção segmentada apresenta em alguns recintos de fossos uma particularidade específica que reforça essa ideia de materialização do caráter segmentário da comunidade através do processo construtivo. No Neolítico Médio dos Perdigões, ou na transição para a Idade do Bronze em Bela Vista 5, está documentada a construção de segmentos de fossos em que as dimensões dos segmentos são distintas e em que a abertura do novo segmento é feita cortando parcialmente o anterior e realizada quando aquele já se encontra completamente preenchido. Um fosso contínuo, aberto, nunca existiu, mas sim a delimitação de um espaço através de uma sucessiva adição de segmentos logo colmatados, mas sem que isso perturbe significativamente um desenho final coerente. O caráter metafórico e a forma como materializa as formulações sociais tornam-se mais evidentes. E essas formas através das quais as arquiteturas traduzem e reproduzem as estruturas sociais, ideológicas e cosmológicas estão igualmente patentes nos níveis de normalização que vários recintos de fossos apresentam, concretamente nos de planta sinuosa com lóbulos regulares e padronizados e que, obviamente, não podem ser desligados da existência de um planeamento vinculado a determinados simbolismos e prescrições. Nestes verifica-se uma tendência para a padronização dos diâmetros dos recintos concêntricos, expressa nos dois gráficos superiores do lado direito, onde verificamos a proximidade entre os diâmetros dos recintos interiores, R1, recintos intermédios, R2 e recintos exteriores, R3. Para a duplicação da média do número de lóbulos nos fossos do interior para o exterior, expresso no terceiro gráfico, onde vemos que nos recintos interiores temos uma média de 6 lóbulos, nos recintos intermédios uma média de 12 e nos recintos exteriores uma média de 24. Na morfologia dos lóbulos, gráfico do lado esquerdo, canto inferior, onde, através de uma análise de morfometria geométrica, se verifica uma clusterização das formas dos lóbulos, ou nas dimensões das larguras desses mesmos lóbulos, expresso no gráfico do lado esquerdo inferior, onde verificamos que essas dimensões variam na quase totalidade entre 11 e 9 metros de largura. Larguras cujo padrão poderá estar relacionado com aspectos cosmológicos, como é sugerido pela coincidência dessa largura com a abertura do ângulo formado pelos eixos solsticiais no recinto interior de Santa Vitória e no recinto do Outeiro Alto 2, ambos com 6 lóbulos que repetem o padrão, o primeiro com a entrada orientada ao solstício de verão e o segundo com a entrada orientada ao solstício de inverno.
Esta padronização não só evidencia um óbvio nível de planeamento, como a existência de prescrições e de referências cosmológicas que são integradas e materializadas no próprio desenho arquitetónico. O que é igualmente sublinhado pela recorrência do alinhamento de entradas e de sequências de entradas a elementos astronómicos, numa inequívoca proximidade com o que ocorre com o megalitismo funerário e não funerário. Para os recintos muralhados é ainda difícil estabelecer um comparativo neste ponto. Este tipo de inquérito só pontualmente lhes foi aplicado, como foi o caso da Fraga da Pena na Beira Alta, com resultados paralelizáveis. Mas os dados são ainda manifestamente insuficientes para sustentar qualquer ideia nesta matéria relativamente aos recintos muralhados em geral. Outro aspecto em que as potencialidades comunicativas destas arquiteturas podem divergir relaciona-se com a visibilidade que proporcionam e com os potenciais destinatários. Apesar de muitos continuarem a imaginar paliçadas e taludes associados aos fossos, de facto, não existem dados empíricos que documentem inequivocamente a sua presença, para além de uma ou outra sugestão baseada na estratigrafia interna observada num ou outro fosso. Não há alinhamentos de grandes buracos de postes que permitissem sustentar paliçadas, e o que preenche os fossos não são erosões de taludes construídos com os inertes extraídos para a sua abertura. A possibilidade de estes recintos, ou pelo menos de grande parte deles, serem delimitados apenas por fossos sem estruturas positivas delimitadoras associadas é, pois, uma forte possibilidade a considerar. Tal significaria que os cuidadosos desenhos padronizados que muitos evidenciam, mesmo nos casos mais pequenos, não são facilmente perceptíveis ao nível do solo. Por alguma razão se construiu uma plataforma elevada de observação em Santa Vitória. O seu impacto visual em termos horizontais é praticamente nulo. A sua visibilidade é vertical. O seu cuidado e padronizado desenho é para ser visto de cima. Já nas arquiteturas muradas, se essa visibilidade vertical parece ser apenas uma inerência, é na visibilidade horizontal que recai por excelência a dimensão comunicacional. Formas distintas de monumentalização e com discursos diferentes para eventuais destinatários diferentes. Mas potencialidades distintas também no âmbito de outras práticas sociais. Isto porque os fossos podem funcionar como contentores durante muito tempo após a sua construção e as muralhas essencialmente durante a sua fase construtiva. São conhecidas algumas situações de materiais integrados no interior de muralhas e interpretadas como deposições significantes. E a posterior abertura de nichos nos paramentos para a realização de deposições com os mais variados propósitos é algo que sempre ocorreu. Mas os fossos proporcionam todo um outro cenário para os processos antrópicos de deposição intencional, independentemente dos propósitos. Ou seja, oferecem possibilidades de práticas e de materialização de preceitos sociais de uma maneira com a qual muros e muralhas não competem. Situação patente no recorrente preenchimento com materialidades selecionadas e frequentemente depositadas de forma que sugere algum nível de estruturação. Ou na possibilidade de reaberturas, também elas realizadas por segmentos, para posterior encerramento com elementos pétreos. Esta última circunstância traduz, talvez, a mais frequente colaboração, tanto nos fossos como nas fossas, entre a estrutura negativa como processo de subtração e a pedra como processo de adição. Como se pode igualmente constatar nos processos de encerramento por petrificação que ocorrem em alguns recintos de fossos, mas cuja presença também foi interpretada em alguns recintos murados. Finalmente, o desempenho social destes recintos nas relações entre vivos e mortos. São vários os grandes recintos de fossos que têm no seu interior ou estruturados em seu redor contextos funerários, mais simples ou mais monumentais, organizados em necrópolis. Uma estruturação que não tem paralelos nos recintos murados do território português, mas que encontra alguns exemplos em território espanhol, como o exemplo máximo de Los Milhares.
Por outro lado, nesses grandes recintos, mas também em alguns mais pequenos, existem evidências de manipulações de restos humanos e a sua deposição fora de contextos funerários, nomeadamente no interior de fossos, realizada no âmbito de práticas complexas e de difícil caracterização. A nível peninsular, as evidências deste tipo de práticas, que rompem com mais uma clara dicotomia entre o mundo de vivos e mundo de mortos, vão aumentando conforme se intervencionam em área mais recintos de fossos, repetindo uma situação comum por todo o continente europeu. Mas trata-se de uma circunstância que também tem vindo a ser identificada em alguns recintos morados, como Castelo Velho de Freixo de Domão, Zambujal ou Olelas, e que o estudo de coleções osteológicas de antigas escavações poderá vir a alargar a outros sítios morados, matizando a atual percepção de que estas práticas se associam preponderantemente a recintos de fossos, o que até pode resultar de simples diferenças de preservação proporcionadas pelos fossos. Em síntese, a segunda metade do quarto e grande parte do terceiro milénio AC correspondem a um período em que as relações sociais, nas suas componentes económicas, política, social, ideológica e cosmológica, se encontram em acelerado processo de complexificação. As práticas sociais e as materialidades que se desenvolvem não só expressam esse processo de complexificação, como recursivamente o viabilizam, conformam e reproduzem de formas diversificadas. Neste sentido, enquanto soluções arquitetónicas de organização destas comunidades no espaço e no tempo, fossos e muralhas parecem evidenciar escolhas diferentes, ou de diversificada materialização de aspectos centrais das relações sociais e das formas neolíticas de estar no mundo. Numas circunstâncias opõem-se, noutras partilham, na maioria diversificam as formas de materialização da vida social. Face a esta pluralidade de agência, apenas a designação de recinto parece aceitável como conceito genérico agregador destas arquiteturas, captando num sentido geral de criação de espaços encerrados, diferenciadores, recorrendo a soluções que privilegiam os elementos em positivo ou os elementos em negativo e raramente os misturando. Nessa pluralidade, contudo, conseguimos perceber diferentes opções e potencialidades distintas entre fossos e muralhas. Diferenças não estabelecidas sobre funções ou sobre dicotomias do tipo sagrado-profano, mas sobre a forma como estas arquiteturas e os espaços por elas organizados ajudam a viabilizar, a conformar, a exprimir e a reproduzir a vida social das comunidades. Mas chegados ao fim, devemos perguntar se essas diferenças permitem considerar que recintos de fossos e recintos morados são duas categorias operativas convincentes. Ou seja, se o foco no tipo de estruturas, ainda que se justifique pelas diferenças que apresentam e que permitem, não resulta num processo de categorização empobrecedor e simplificador, porque excessivo na homologia. De facto, a homogeneidade destas categorias é hoje, no mínimo, discutível. Estes recintos de fossos e de muralhas da segunda metade do quarto e terceiro milénio AC são filhos de uma trajetória social que recursivamente potenciam. Mas o seu desempenho social é diversificado e terá que ser estabelecido na operacionalidade contextual de cada um deles ou de grupos regionalmente estabelecidos. Como aqui se procurou demonstrar, a presença de muralhas ou de fossos não parece ser indiferente a essa operacionalidade, mas também poderá não ser suficiente para dotar estas categorias de uma uniformidade que as transformem em formulações heurísticas eficazes. Eventualmente, elas são apenas úteis para nos referirmos genericamente a duas arquiteturas que parecem evitar-se, ou para preencher as fichas de sítio da DGPC. Muito obrigado.